Então, agora nós vamos falar sobre a economia, a religião e também a cultura própria do Império Bizantino. Então, a cidade de Constantinopla é o quê? É uma capital que tinha muita circulação de pessoas. Muitas pessoas faziam trocas, muita circulação. Também tinham muito comércio. O comércio era muito forte nessa área. Também tinha o que? As manufaturas, as produções. A palavra manufatura. O que significa? É a produção de tecidos, roupas. Então faziam as manufaturas, né? E aí depois vendiam no comércio. Porque a cidade de Constantinopla, né, combinando o sinal, ela era centralizada. Do lado era o Ocidente, do outro lado era o Oriente, igual o centro. Então era muito fácil a circulação dessas pessoas para lá e para cá. Também tinha o que, né? Tinham o comércio da seda, que era muito cara. Tinha esse comércio que acabou desenvolvendo muito fortemente na área. E como que o homem, né, o Justiniano, conseguiu então continuar com a religião, né? Porque ele criou então a igreja, nome Santa Sofia, chamada Catedral Santa Sofia, no ano de 532. Ela é parecida até com um castelo, né? Para quê? Para mostrar para todos que a religião era única. E era isso. Não tinha como ter outra religião. Não podia ter outra religião dentro do império. Esta é a foto da catedral. Lembram? Tinha essa foto no texto. Então ela é igual um castelo, né? E tinha o quê? Era para mostrar, né, essa religião. Não podia ter outra e acabou. Porque depois acabou tendo uma invasão árabe dentro da cidade. O sinal de árabe é este, né? Dentro do Império Romano, e aí mudou então essa catedral para religião islâmica. Tira, né, o catolicismo e entra a religião islâmica. Isso alguns anos depois, é claro. Então também teve depois uma disputa interna entre o Oriente e o Ocidente, por conta da catedral, né? Eles queriam dominação dessa catedral. E o nome disso foi chamado de Cisma do Oriente, que foi essa disputa entre o Ocidente e o Oriente para ter o domínio desta catedral. Então, a parte cultural própria do Império Bizantino é um pouquinho misturada, um pouquinho de influência de várias outras culturas. Um pouquinho da romana, um pouquinho da grega, né? O sinal de Grécia é este. Um pouquinho também dos persas, o sinal é este. E aí tu se misturou um pouco dessas culturas e criou então a cultura do Império Bizantino. Também um pouco da influência árabe e essa mistura que cria então esse Império Bizantino, a cultura desse Império Bizantino. Agora vamos falar sobre a queda do Império Bizantino. A queda do Império, né,
O Império teve uma época muito boa, de muito desenvolvimento, que continuou até a morte, né, do Justiniano, que aconteceu em 565, no século VI. Então, o que acontece? Depois da morte dele, começou a ter problemas financeiros desse grande império. Também a influência de dois povos, o povo árabe e também o povo búlgaro. Esses dois povos fizeram a influência para tentar entrar no império. Porque o Justiniano, como eu falei antes, Justiniano ele reconquistou muitos territórios e esses dois povos acabaram perdendo estes. Queriam então retornar com esses territórios. Então eles tentam, esses dois povos, fazer invasões. Tentam vários momentos fazer invasões no Império. Mas o Império Bizantino continuou durante muitos anos ainda, até mais ou menos na Idade Média, no século X até o século XV. Aí o que acontece? Começa a influência mais forte por causa da perda desses territórios que antes foram conquistados pelo Império. Aí então o que acontece? Essas invasões de vários povos. E o período das cruzadas, que é o sinal é este, também acabou influenciando muito na religião do Império. E aí o que acontece? O Império começa a enfraquecer. Ele não consegue mais controlar esses problemas graves que acontecem. Então, depois de alguns anos, no século XIV, o que acontece? Acontece a invasão da cidade de Constantinopla pelos turcos. E aí começa então a queda do império, porque o homem chamado Maomé II é que lidera essa invasão. E aí então acontece, ele manda quebrar toda a cidade de Constantinopla. E aí acaba o império, acontece essa queda. E aí posteriormente muda para a cidade de Istambul, por conta desse domínio turco, que é o mesmo nome que temos até hoje, né? E também temos o mapa que mostra essa diminuição dessa quebra do Império Romano. Olhem. Então, temos, né, esse período todo contando sobre essa história do Império, esses detalhes todos que estão dentro do texto, tá? Então, vocês devem responder as perguntas olhando o vídeo de explicação, também olhando o texto. Mas evitem de copiar as respostas do português. Leiam o texto, entendam o texto e também escrevam da forma de vocês. Vejam também esse vídeo, que é uma explicação do resumo, né, do texto, e entenderam, e aí depois escrevam isso. Se tiverem alguma pergunta, podem perguntar também, se tiverem alguma dúvida. Tá ok? Até a próxima aula. Beijos!